Boa noite, caros telespectadores aqui das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma live, hoje em parceria com o Rafael Dylan, com um convidado muito especial, o Vitor, que vai estar falando. De maneira geral, o Rafael fala sobre marketing, né? E hoje, especificamente, sobre criação de conteúdo. Olha que tema legal. Para vocês que estão conhecendo o Futebol Interativo aqui pela primeira vez, nós teremos um evento começando nessa quarta-feira, que é o Futalk Nordeste Online. Então, para quem não conhece ainda, quem não se inscreveu, futalk.futebolinterativo.com. Uma ótima live para todos, uma ótima noite. Eu espero que o conteúdo seja riquíssimo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vitor. Obrigado. Ô Vitor, começando essa live aí então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Antes de começar aí, iniciar, o Vitor é de Patos de Minas, amigo meu de muitas datas, muitos futebol aí jogando junto no Caiçaras, e ele tem o canal Camisas e Chuteiras, que já tem há um tempo aí de jornada. E foi uma batalha muito difícil aí desde o início. Eu pude acompanhar aí seu início, né? Queria que você se apresentasse aí para o pessoal e já responder a primeira pergunta, que seria, primeiro, a ideia. De onde surgiu essa ideia de você ter para criar esse canal e, consequentemente, o blog também? Boa noite. Boa noite, Dylan. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Marins, Vitinho do Camisas e Chuteiras. Eu tenho 32 anos e eu sou criador do Camisas e Chuteiras, que é o primeiro canal especializado em testes e análises de chuteiras do Brasil. Na realidade, começou primeiro com o blog em 2011, então eu já sou produtor de conteúdo desde 2011. E em 2014 veio a ideia do canal, porque eu via muitos testes de chuteiras fora. E aqui no Brasil você não conseguia achar informação, então quando eu ia comprar alguma coisa eu tinha que assistir review de canais gringos, e eu vi que eu já fazia testes no blog, mas sempre por escrito, fazia as análises por escrito, e eu vi a oportunidade de criar o primeiro canal especializado em testes e análise de camisas, chuteiras e acessórios de futebol aqui no Brasil, e foi isso que eu fiz. Então eu tinha ideia, tinha alguns produtos, e não tinha os equipamentos, que era o que o Dylan tinha. Então, o Rafael me acompanhou desde o início, e se não fosse por ele, o canal não teria começado, não teria existido, porque era o Dylan que gravava comigo, editava, eu fazia os roteiros, tinha o material, mas no início era assim, eu não tinha nenhuma câmera, eu tinha meu celular e um tripézinho, e a gente foi fazendo dessa forma. Então, começou comigo, o Rafael e o Marquinhos, que era nosso goleiro, e a ideia surgiu dessa forma, e de lá para cá, de 2014 para cá, o canal tem crescido bastante. Hoje nós já estamos com 60 mil inscritos, mais de 60 mil inscritos. Mas, por exemplo, no início você já tinha um conteúdo, você tinha várias chuteiras. A ideia Sim. surgiu, na verdade, disso, de você ter você é um colecionador, né, de chuteiras e Sim. camisas. Eu já colecionava desde a minha adolescência, mais camisas, chuteiras. Eu comecei a colecionar mesmo, já estava um pouquinho mais velho. Mas a ideia foi isso mesmo. Como eu não via nada de produção de conteúdo sobre chuteiras no Brasil, nada em português, eu vi essa oportunidade porque eu já tinha uma credibilidade que já vinha do blog, já tinha muita gente que me acompanhava. Na época o blog tinha muito acesso, eu já tinha passado de milhões de acessos no blog, a gente batia todo mês, estava uma média de 40, 60 mil visitas por mês no blog. Então acho que foi o caminho natural, que eu passei para o YouTube numa época que estava todo mundo começando a criar canal, que o YouTube estava começando a deslanchar aqui no Brasil, então foi o caminho natural. Eu já falava sobre aquilo no blog, e como o texto estava ficando... Não vou falar ultrapassado, o blog existe até hoje, existe mídia escrita até hoje, mas assim, o pessoal já não estava tão interessado em ler, o pessoal já queria ver aquele conteúdo mais visual, e aí foi aí que eu achei a brecha e nós começamos com o canal.
Então, começou a partir disso. A paixão pelo assunto surgiu em 2002. Aí, depois de um tempo, eu comecei a colecionar camisas, comecei a colecionar chuteiras. Mas quando o blog surgiu, eu já tinha um certo acervo mesmo. E no início, como o Dylan lembra, a gente começou fazendo os testes e análises com chuteiras bem mais antigas que eu já tinha na minha coleção, chuteiras que eu ia comprando aos poucos, porque a gente não tinha essa entrada que tem hoje com as marcas, igual hoje eu recebo produtos das principais marcas do mercado, várias lojas importantes, e lá no início era bem diferente, era bem mais complicado. Eu lembro que o Instagram ainda não era, né, não tinha quando o blog movimento, começou, esse impacto. Quando o blog começou era blog e Facebook, blog, Facebook e Twitter, que a gente começou mesmo, assim, o Instagram, na realidade, eu criei a minha conta no Instagram em 2014, se eu não me engano, mas, assim, começar a postar mesmo ativamente, como eu faço hoje, que hoje, no mínimo, 3 posts por dia, vídeo no IGTV, conteúdo nas stories. Eu comecei mesmo a partir de 2016, mas até 2016 o Instagram, para mim, não tinha tanto efeito como tinha no Facebook, no Twitter e no blog. Então, e outra coisa também que eu estava pensando aqui, em algum momento você pensou em desistir, assim, que você montou o canal, não, antes de montar o canal, na verdade, que você viu a galera migrando ali para o YouTube, eu lembro até que você não queria aparecer nos vídeos, né? Sim. O início foi até off, nós gravamos off. Exatamente. Demorei para aparecer no vídeo. Pois Você chegou a pensar em não fazer essa forma, ou você já pensou diferente, assim, que não, eu vou ter que acompanhar essa evolução? Na realidade, o nosso amigo Diego Brito, Toledinho, foi a primeira pessoa que falou comigo para eu fazer o canal. Só que na época que ele falou isso comigo, eu falei, não, Toledo, eu acho que ainda não, eu acho que meu conteúdo ainda vai seguir no blog por um tempo. E se eu não me engano, um ano e meio depois, assim, o blog deu uma caída absurda, que ninguém esperava. O que eu tinha de acesso no blog, o que eu ganhava com AdSense no blog, tinha anunciante, realmente despencou em um ano e meio. E eu vi todo mundo migrando para o YouTube. E eu falei, não, o caminho natural é esse. Eu não parei com o blog, ele ainda existe, mas foi isso. Foi bem natural mesmo essa transição. Mas assim, eu não pensei em desistir. Mas como você falou, no início eu sou muito tímido. Eu ainda sou muito tímido. Hoje em dia eu consigo... Ligou a câmera, eu falo aqui, beleza, mas no início eu tinha muita vergonha de aparecer, e a gente fez muito vídeo que a gente gravava as imagens em campo, onde eu não ficava tímido, era meu habitat natural, mas as narrações dos vídeos eram todas feitas em off. Eu ia lá para a Dylan, ia para o estúdio, levava meu roteirinho e lia lá o roteiro. É até engraçado a gente ver os primeiros vídeos do canal, como que eu falava, como que eu comecei a me expressar na frente da câmera é completamente diferente. Hoje é uma coisa muito mais natural. Mas desistir eu não pensei em momento algum. Teve em alguns anos, assim, a gente no início do YouTube é muito complicado. O pessoal acha que é só criar um canal e você vai fazer igual o Whindersson Nunes, que você vai explodir e vai ter muito acesso. E o criador de conteúdo, no meu caso, que cria um conteúdo de um nicho muito específico, o meu nicho está dentro do futebol, que é um outro nicho. Então, o meu conteúdo é muito específico. Talvez se o Camisa Chuteiras fosse um canal de futebol, às vezes a gente não teria o mesmo número de inscritos que tem hoje, mas eu decidi focar em camisa, chuteira e acessórios de futebol, e eu tenho certeza que deu certo. Mesmo não tendo milhões de inscritos como outros canais, a gente tem uma entrada muito boa com a maioria das marcas. Basicamente, eu recebi produtos dos principais fornecedores do mercado, então eu nunca pensei em desistir, mas teve alguns anos que foram mais complicados. A gente via que o canal não crescia, postava conteúdo semanalmente, 2 vezes a semana, e o canal não andava. Você dá uma desanimada, mas desistir eu não pensei em momento algum.
E o importante de você seguir esse nicho é que você não perde o foco, né? Mesmo estando ali algum momento ali difícil do canal crescer, né? De até pegar alguns conteúdos diferentes para dar algum ibope, e você não desistiu disso. Não. Então, tipo assim, é uma coisa que é muito importante, quem é criador de conteúdo, focar e não perder esse foco, porque você poderia muito bem desviar para o assunto futebol. Exatamente. Não, eu vou largar a chuteira, vou largar a camisa, vou falar de futebol. E aí não foi, né? Você manteve esse foco, camisas e chuteiras. Exatamente. E assim, a gente tem um exemplo muito bom disso. É que quando eu criei o canal ainda não tinha vídeos do Camisas e Chuteiras, dos testes e análises. Nós fizemos resenha FC na época da Copa do Mundo de 2014. E foi um conteúdo que a gente tinha ali a audiência do blog do Camisas e Chuteiras, só que a gente já deu para perceber que não era um conteúdo que na época ia emplacar. Então tinha um número de acesso baixo, tinha pouco engajamento, e aquilo ali serviu muito de laboratório para a gente para ter aquela certeza, não, o que vai funcionar aqui vão ser os testes, vão ser as análises das chuteiras. E felizmente eu foquei nisso e a gente continuou produzindo conteúdo e chegamos onde chegamos. Eu penso que se eu tivesse desistido em algum momento ou tentado mudar o assunto principal, eu não teria o mesmo público que eu tenho hoje. Porque hoje, felizmente, eu já posso falar isso, que eu sou uma das referências do assunto aqui no Brasil. Claro. Então, muita gente, quando vai pesquisar sobre alguma chuteira, alguma informação relacionada a camisas, chuteiras, acessórios para futebol, sempre procura camisas e chuteiras. Então, foi muito importante ter esse foco de, não, o projeto é esse, nós vamos manter o projeto e vamos crescer dessa forma. Então, foi importante demais. Não, legal. E atualizando os dados aqui, eu estou aqui no seu YouTube, 63 mil inscritos, sim. 523 vídeos, é uma referência muito grande. Sim, e se eu não me engano, está com 8 milhões de visualizações. Nos vídeos, né? Sim. Bacana demais. Antes de passar para antes de passar para as parcerias, eu queria comentar uma coisa importante, que eu acho que isso vale a credibilidade de quem está criando esse conteúdo. Sim. Que as pessoas comprarem um produto, comprar a chuteira e mandar para você fazer o teste e análise. Eu acho isso de uma competência muito grande, porque às vezes o cara, pelo menos o que eu acompanho, é da Bahia, de Brasília, Goiás, do Sul, e manda chuteira para você fazer esse teste. Exatamente. E você devolver. Conta um pouquinho de como funciona isso, como é essa logística. Já tem alguns anos, tipo, eu criei o canal em 2014 e de cara eu já tive o apoio da Nike, que foi a primeira empresa que eu apresentei o projeto e acreditou, e foi a primeira vez que eu recebi um produto para teste e análise do canal, foi logo da Nike. Só que o que acontece com as fornecedoras, muitas vezes essas empresas me mandam os modelos profissionais, que são os modelos mais cobiçados, modelos usados por jogadores. E a realidade aqui no Brasil nem sempre permite investir em uma chuteira que custa R$ 1.500, R$ 1.600. E como eu não recebo essas chuteiras intermediárias, que são ali os modelos até R$ 350, R$ 400, surgiu uma oportunidade que começou a acontecer, se eu não me engano, foi com o Anderson, foi o primeiro inscrito que fez isso. O Anderson é do Rio Grande do Sul. Ele me mandou mensagem e falou: Vitinho, eu vou comprar tal chuteira. Você não testou ela no canal ainda. Você quer que eu te mande a chuteira? Eu vou comprar a chuteira, entregar na sua casa, você faz a análise dela e depois você me manda. Eu falei, pô, vamos tentar. E funcionou. E nessa época eu uso até hoje essa hashtag, que é a manda para quem testa de verdade. Sim. Porque na época eu criei essa hashtag porque eu via muitas empresas, muitas fornecedoras mandando chuteiras para criadores de conteúdos que sequer faziam um unboxing da chuteira, não mostrava nada, não falava absolutamente nada e recebia aquele material, enquanto eu que ia para o campo, testava, falava se valia a pena, se não valia, avaliava, que era né? ponto Cada positivo ponto. E negativo, auxiliando os inscritos a fazer a melhor compra. Às vezes eu não recebi, então criei essa hashtag e começou com o Anderson.
se eu não me engano, em 2016, 2017, ele comprou uma chuteira na Netshoes, mandou entregar na minha casa, eu fiz a análise, botei no correio e mandei entregar na casa dele. E aí, com isso, já apareceram muitos seguidores, eu já fiz muitos testes no canal que só aconteceram graças a inscritos do Camisas e Chuteiras. Galera comprou, teve alguns casos, como já aconteceu recentemente com o Felipe Miller, ele me mandou uma chuteira, que ele comprou a chuteira, mandou entregar, o Diego Perecim também, outro inscrito que já fez isso, os caras compraram a chuteira, mandaram entregar na minha casa, eu usei a chuteira antes do dono. Então tem que ter muita confiança para falar, para fazer isso, e é sinônimo de credibilidade. Então, se eu não tivesse a credibilidade que eu tenho hoje, eles não fariam isso. Então, os inscritos confiam em mim, tanto na hora que eu faço uma recomendação, na hora que eu faço uma análise e falo, dou minha opinião real sobre aquele produto, e eles também me mandam alguns produtos para eu testar aqui. Então, isso aí é muito gratificante. Eu falei isso recentemente no Instagram, em um post que eu fiz lá, que por mais que o reconhecimento das marcas seja muito bom, você ter esse reconhecimento dos inscritos é melhor ainda. Isso aí realmente não tem preço. Então, e voltando também na questão da Nike, né, que você disse aí que foi a primeira. Sim. Mas depois disso vieram várias e até marcas que não são reconhecidas no Brasil, que é exatamente uma marca de fora que acreditou no seu trabalho e que te manda produto. Como você fez para você ter... o que você acha também, né? O que você fez para você ter esse reconhecimento das grandes marcas, né? Adidas, Nike, Puma, e também de marcas de fora. O que você acha que você fez para ter esse impacto? Uma coisa que eu acho bem importante falar sobre isso, porque eu recebo muitas mensagens de seguidores que pensam que porque eu ganho a chuteira, é fácil de você ganhar essa chuteira. Muita gente não entende que isso é uma ação de marketing. Então, eu não estou ganhando por ganhar, não estou ganhando porque eu sou gente boa. Eu estou ganhando porque a empresa também quer algo em troca. Então, eles vão me enviar o produto. E até porque você faz críticas também, né? Você exatamente, não só elogia. Exatamente. Mesmo ganhando. E eu vou produzir um conteúdo com aquele presente que eu ganhei. De fato, as chuteiras estão aqui, muitas delas eu ganhei de marcas, elas ficam para mim. Só que não é um ganhar que você tem que ganhar e não vai fazer nada. Você tem que trabalhar em cima daquele produto que você recebeu. É um presente, mas você vai produzir conteúdo em cima daquilo. E muita gente acha que é assim... Tem muita gente que me manda mensagem e fala, me passa o contato da Nike que eu tô querendo que eles me mandem uma chuteira. Não é assim que funciona. Na época que eu comecei o canal, eu também queria que eles me mandassem chuteiras. Só que eu tive que mostrar primeiro qual era o projeto, mostrar na prática o que eu estava disposto a fazer, para depois apresentar o projeto para as fornecedoras e daí começar a ter essa abertura e começar a receber os produtos. Com a Nike, eu acho que não foi fácil, mas assim, eu já tinha um contato com a Nike desde o blog. Então, quando eu apresentei o projeto, eles gostaram, acreditaram, me mandaram. Foi muito bom, porque já começar com a Nike, que é a maior empresa de material esportivo do mundo hoje em dia, mas com as outras empresas, em muitos casos, o que aconteceu foi o seguinte, eu não procurei as empresas viram o meu conteúdo, gostaram do que eu estava produzindo e começaram a me enviar produtos. Então, isso que é a parte mais difícil que muita gente não entende. Então, não basta você produzir um conteúdo e enviar um e-mail para a Nike e falar, olha aqui, está aqui meu vídeo, me manda uma chuteira. Não é assim que funciona. Então, as marcas, elas vão te ver trabalhando, você vai ter que desenvolver seu conteúdo. Eu estudo muito sobre o assunto, pesquiso demais, eu faço testes das mais diversas marcas, modelos possíveis, para ter um conhecimento sobre o assunto, para ter embasamento, para poder falar sobre aquele produto. Então, não é tão simples como muita gente pensa, você tem que realmente trabalhar muito, dedicar demais, para começar a ter essas oportunidades. E aí o que começou a acontecer foi natural. A Nike veio primeiro, depois começou Umbro, Puma, Adidas, Mizuno, não vou conseguir lembrar de todas. A Kipsta, que é uma marca da Decathlon, a Milemi, que é uma marca francesa, que já é chuteira que já veio de fora. Hoje eu já tenho aqui na coleção, hoje mesmo eu postei um vídeo da Munique, que é uma marca espanhola. Então, assim, hoje eu já testei... essa chuteira aqui, por exemplo, é uma chuteira de uma marca chinesa.
Esse modelo aqui é um modelo que nunca foi vendido, é uma chuteira que tem 258 pares no mundo inteiro. Eles escolheram 258 colecionadores para ganharem um par desse. Então, assim, o que fez isso acontecer foi, de fato, a minha dedicação, o tanto que eu estudei e pesquisei sobre o assunto e testei. E na medida que eu fui começando a postar os vídeos, aumentando o número de inscritos, o número de visualizações, eu acho que as empresas começaram a enxergar um bom produtor de conteúdo. Então, eu penso que foi isso que aconteceu. Mas o que muita gente pensa resumindo, é isso. Tem que dedicar demais, não cai do céu. Não é tão simples como muita gente pensa. Claro, claro. E buscando também nas raízes suas, você é um arte finalista raiz, né? Você é dentro de companhias de uniformes e tal. Eu queria te falar agora que como que foi essa mudança? Porque você chegou a ter a Art Sports, não Sim. sei até se tem ainda ela. Não mais. Então, como que foi essa mudança que você falou assim, não, agora eu vou focar só no camisas e chuteiras, porque é isso aqui que vai ser o meu ganha-pão, tudo. Como que foi essa transição? Foi difícil e foi demorada, porque eu desenho desde os 5 anos de idade e comecei a trabalhar como arte finalista muito cedo, com 12 anos. E a minha família tem tradição no ramo de uniforme aqui em Patos de Minas. Trabalhei muito tempo nas empresas da minha família, em outras empresas de material esportivo, e em 2011 eu criei o blog, que até então era um hobby, era um passatempo. Eu criei o blog apenas para falar sobre uma coisa que eu gostava muito, que era falar sobre as minhas coleções de camisas, coleções de chuteiras, e começar a falar sobre uniformes, que sempre foi a minha paixão mesmo, assim, a minha primeira coleção foi a de camisas. Então, por trabalhar na área têxtil por muito tempo, eu tinha um conhecimento já sobre tecnologias, sobre os uniformes, questão de costura, tecido, silk, transfer. Eu tinha aquele conhecimento sobre a área e inicialmente era um passatempo. Eu comecei porque eu gostava de escrever e era uma coisa que pouca gente sabe. Na época que eu criei o blog, eu tenho síndrome do pânico. Graças a Deus, há 9 anos eu não tenho uma crise de pânico, mas na época era uma coisa que me atrapalhava muito e eu precisava ficar com a cabeça ocupada o tempo inteiro, e o blog foi uma saída para isso, porque quando eu estava escrevendo eu desligava, esquecia e me tranquilizava. Então começou como um passatempo, e aí em 2013 eu parei de trabalhar para as empresas de uniforme que eu trabalhava, criei a Art Sports, que foi a empresa de uniformes especializada em uniforme esportivo, e essa camisa, inclusive, do Camisa Chuteiras, foi feita pela Art Sports. E até o ano passado, até 2018, eu fui levando o canal crescendo muito, a Art Sports tinha um nível de pedidos muito bom também, então eu consegui equilibrar por alguns anos Art Sports, Camisas Chuteiras. Só que quando começou a chegar em 2018, que o canal começou a crescer muito, e a Art Sports já estava me dando mais dor de cabeça do que satisfação, eu comecei a pensar na possibilidade de parar de fabricar uniformes e dedicar o Camisas Chuteiras. E aí eu comecei a fazer alguns testes, e aí de setembro de 2018 até maio do ano passado, até 2019, eu vi que o Camisas Chuteiras estava me dando mais renda do que o Camisas Chuteiras, e era uma coisa que me dava mais prazer de fazer, apesar de amar desenhar, ter trabalhado como arte finalista por muito tempo, eu já não estava sentindo tanto prazer mais naquilo ali. Então foi a hora que eu decidi focar 100% no Camisas Chuteiras, correr o risco, porque a gente não sabe que receber a AdSense do YouTube, por exemplo, é uma coisa complicada. Só quem tem canal muito grande mesmo que vai ganhar dinheiro com AdSense. Então, as pessoas que vão começar no YouTube têm que saber disso. Não é todo mundo que vai ficar milionário ganhando com propaganda do YouTube. Você tem que ter outras formas de monetizar. E aí foi a hora que eu pensei, não, eu já tenho um bom rendimento com os programas de afiliados, já tenho, às vezes dá um bom dinheiro no AdSense, eu vou arriscar.
E aí eu virei a chavinha e falei, não, agora eu vou parar com a Arte Esportes. Fui empurrando ainda até o final do ano. Só que esse ano, por exemplo, ainda peguei um pedido ou outro, mais para alguns amigos, mas estou 100% focado no Camisa Chuteiras. Hoje em dia, meu trabalho é esse. E diferente do que muita gente pensa, não é porque eu trabalho para mim que eu trabalho menos. Muito pelo contrário. Tem dia que eu trabalho de 12, a maioria dos dias eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, e não tem feriado, não tem férias, não tem final de semana. É difícil, mas é gratificante. Não, e eu que acompanho o seu trabalho lá, principalmente no Instagram, eu vejo que você tira conteúdo de onde praticamente não tinha, né? Eu vejo, cara, eu falo assim, cara, como que você achou que a chuteira de tal jogador era assim, entendeu? Que você até compara que dias atrás eles estavam com uma marca de chuteira, agora está com outra, ou que o patrocinador do clube é de uma marca, ele está jogando com outra chuteira, né? Exatamente. Teve até alguns desentendimentos de atletas aí, né? Te procurando. Exatamente. Mas isso aí acontece ser da profissão, né? Exatamente. Eu acho que isso, a crítica, tanto para você quanto de você para a marca, é sinal que você está fazendo um bom trabalho, um trabalho que todo mundo está reconhecendo, né? Exatamente. Essa questão que você está falando das chuteiras, esse é um post que era clássico no blog, que é o com qual chuteira eu vou, que eu analisava as chuteiras dos jogadores. Então, às vezes, um cara jogava com chuteira no final de semana, no outro final de semana ele estava com outra marca, outro modelo, e eu comecei a acompanhar essas trocas de chuteiras, e em 2016 eu transferi o com qual chuteira eu vou, que era o post que dava mais comentários no blog, eu acabei transferindo ele para o Instagram, e eu acho que ficou ainda mais dinâmico. Hoje em dia a galera fica muito ligada nesse ponto, então às vezes é impossível você acompanhar tudo que está no feed, é impossível você conseguir ver todos os treinos, todos os jogos, então muitas vezes eu falo de uma troca de chuteira de um jogador, e vou lá nas directs, eu respondo em média 60, 70 mensagens por dia no Instagram do Camisa Chuteiras. Tem dia que não dá para responder todo mundo, mas eu faço o possível para responder. E muitas vezes tem muitos inscritos que me dão as dicas, eu sempre posto, dou o crédito para o seguidor que me deu a dica. Às vezes o cara viu uma chuteira, uma troca que eu não vi, o cara me avisa. E a gente tem que criar conteúdo dessa forma. Igual, por exemplo, agora está numa fase que não tem jogo, não tem treino, tá todo mundo parado por conta da pandemia, e o que eu tô fazendo agora é muito com qual chuteira eu vou retrô. Então, esse final de semana eu resgatei as chuteiras da Copa de 2002, falei sobre a chuteira do Ronaldo. A gente não tem como. Instagram e YouTube são plataformas que, se você para de produzir, se você diminui a frequência, você acaba sendo penalizado. Você não consegue ter o mesmo alcance e o mesmo número de engajamento que você teria se você continuasse com aquele número de posts todo dia, número de interações. Então é difícil, às vezes você tem que tirar conteúdo do nada para produzir. Então, mas eu acho que isso é o importante, você ter uma criatividade para movimentar aquilo, porque se você for uma pessoa comum, você vai receber chuteira, vai fazer o teste, vai publicar e pronto, já era. Exatamente. Então, às vezes as marcas e até os seus seguidores acompanham mais essa criatividade sua de criar essas hashtags, né, esses temas para você abordar. E num momento como esse, você tem ainda outras criações, né, outros pontos para colocar aí para os seguidores, né? Exatamente, igual tem um espaço do leitor também, que eu já fazia desde o blog também, que é o seguidor do Camisa Chuteiras me enviar uma foto da coleção de chuteiras dele, da coleção de camisas. Então hoje eu reposto no Instagram. Antigamente a gente fazia o post semanal no blog, hoje a gente faz isso no Instagram também. Já faço isso há muito tempo. Então, você tem que ter aquela... Às vezes você não vai ter o conteúdo ali, não vai ter um lançamento, nessa época tá bem parado, você não tem lançamento, você tá vendo marca cancelando o lançamento de camisa, cancelando o lançamento de chuteira, você tem que usar a criatividade mesmo e tirar conteúdo de onde você nem imagina que você vai tirar. Então, tem que ter essa versatilidade, e isso é uma coisa que eu sempre falo, tanto no canal como no YouTube. Em cada plataforma tem um conteúdo exclusivo, então com qual chuteira eu vou é um conteúdo do Instagram hoje em dia. Então, se o cara que está me acompanhando pelo YouTube quer saber disso aí, ele vai ter que me acompanhar no Instagram também. Então, tem que ter essa variedade, não dá para você ficar falando apenas de um assunto o tempo inteiro.
Sim, beleza. Fala um pouco também sobre a questão da categoria. Você recebe chuteiras de campo, e você recebe de salão também, de futsal também, né? Sim. E você também acaba recebendo alguns equipamentos que possa acrescentar no seu vídeo, no seu trabalho, e você também acaba avaliando isso, né? E entrando em contato com representantes fornecedores e fazendo essa avaliação. Questão de bolas, né? E, enfim, outros meias, né? E eu queria que você falasse também um pouco da diferença do campo para o futsal. Se você sente essa diferença na hora de avaliar uma chuteira, e qual é a comunicação que você passa? Se é a mesma que você passa para os seus seguidores ou se você mantém a mesma linha? Sim, eu recebo, a maioria das chuteiras que eu tenho recebido nos últimos meses são chuteiras de campo, chuteiras profissionais, são as mesmas que os jogadores profissionais utilizam, como essa Vapor 3 Elite, por exemplo, que é a chuteira que foi mais utilizada no último ano pelos profissionais. Gabigol usou muito, né? Então, assim, eu recebo muitas chuteiras de campo e eu acho que aí vai da versatilidade e aí entra muito o que eu falo da hashtag do Manda para quem testa de verdade. Porque eu não testo só chuteira de campo, que acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, mas aí vai muito da cultura de cada país. Lá fora o pessoal joga mais campo. Aqui no Brasil a gente tem essa versatilidade, igual aqui em Patos, você sabe, eu jogava futsal, society e campo. Então eu tenho que ter essa visão dos inscritos que eu tenho. Eu não tenho inscrito que só joga campo, eu não tenho inscrito que só joga futsal e nem aquele que só joga society. Normalmente a maioria desses inscritos jogam em vários tipos de pisos diferentes. Apesar dessas diferenças nos modelos, qualidade, o nível de material que são usados ali, eu não uso uma linguagem diferente. Eu acho que a linguagem que eu uso no canal já está bem padronizada. Todo mundo que vê um review meu de campo, society ou futsal vai entender muito bem o que eu estou querendo falar. Procuro usar a mesma linguagem sempre. Obviamente, às vezes a gente tem que usar alguns termos mais técnicos, algumas pessoas não conseguem entender, mas às vezes tem muito termo que nem tradução não tem. Mas eu faço o possível para deixar o mais didático possível para a pessoa entrar ali no canal, ver a análise e tirar a dúvida dela, não ficar com mais dúvidas ainda. Pode acontecer da pessoa ver duas chuteiras que têm uma qualidade muito similar e ficar na dúvida em qual comprar. Mas eu sempre tento detalhar o máximo possível dentro desses vídeos. Que, por exemplo, chuteira Society, que é a chuteira mais versátil, ela é uma chuteira que ela pode ser usada tanto no gramado sintético como no gramado natural, que é o caso onde a gente jogava aqui no Caiçaras, que a gente jogava num campo Society, mas com grama natural e não podia usar uma chuteira de trava. Então eu tento dar todos esses detalhes, se a chuteira é boa para aquele tipo de gramado, se ela vai bem no gramado molhado, se ela é melhor no gramado seco. Com a chuteira de futsal, se ela é boa na quadra lisa, na quadra áspera. Chuteira de campo, se ela é boa num campo mais seco, num campo um pouco mais úmido. Então, assim, eu tento dar todos os detalhes possíveis de cada chuteira para o inscrito entrar lá, tirar as dúvidas e saber escolher melhor o que vai se adequar a ele. Porque, assim, não adianta também eu falar para mim uma chuteira que, para mim, ela pode ser perfeita, para outra pessoa ela não dá certo. Então, por exemplo, meu pé é fino, essa aqui dá certo para mim. O cara que tem um pé mais largo, essa aqui não vai funcionar. Essa aqui já vai. Então, isso aí acontece demais, mas assim, eu não tenho dificuldade para falar sobre os diferentes tipos de chuteiras e eu acredito que eu tento passar para os meus seguidores a forma mais fácil de entender. Mas aí também conta o lado de quem está escolhendo. O cara tem que saber analisar quais são as preferências dele, se ele prefere sintético, couro e outros pontos, para poder fazer a escolha dele. Mas eu tento fazer o mais simples possível para qualquer pessoa que entrar no canal, desde uma criança até uma pessoa mais velha, entender perfeitamente o que eu estou querendo falar. Então, eu ia abordar esse ponto agora. A questão, você avalia a chuteira e qualquer idade pode... qualquer tamanho e qualquer idade possa usar esse produto. Exatamente. A chuteira infantil é a única que eu tenho um pouco de dificuldade, porque
A chuteira adulta eu vou colocar no pé, eu vou testar, vou avaliar. Sim. A chuteira infantil, eu não consigo colocar a chuteira infantil no pé e falar como que é o ajuste, qual que é a numeração que a pessoa tem que comprar. Até eu ter um filho, não vai rolar, por enquanto. Então, fica difícil. Chuteira infantil, infelizmente, é um problema que eu tenho. Eu posso pegar a chuteira e fazer a avaliação do material. Mas chuteira é uma coisa que é difícil, você pegar ela na mão e não colocar no pé, para você ver como e outra é o dúvida, ajuste. Toda chuteira, ela tem o tamanho infantil? Não todas. Algumas não têm. Algumas chuteiras têm apenas a versão adulta e a versão infantil normalmente é uma versão mais simples. Então, o que seria uma chuteira profissional... vamos falar, uma segunda linha no modelo adulto, talvez ela é a primeira linha do modelo infantil. Ela tem uma diferencinha ali, mas infelizmente é uma chuteira que, sem colocar no pé, fica difícil fazer uma avaliação. E um dos principais pontos do canal é, por exemplo, hoje em dia dificilmente você vai numa loja experimentar e comprar uma chuteira. E lá no canal eu experimento e falo, olha, essa chuteira aqui você precisa comprar meio número maior, meio número menor, a forma dela é estreita, então se você tem um pé largo, você tem melhor passar para outro ponto. Então, no chuteiro infantil, infelizmente, esse ponto não consigo avaliar. E lembrando aqui, você tinha falado dos outros produtos, dos outros materiais que eu recebo. Já recebi muita bola, caneleira, todo tipo de produto relacionado ao futebol. A gente fez um vídeo uma vez de um sistema de amarração diferente, que era uma argolinha de borracha. Tudo isso que eu recebo, eu testo. Igual eu já fiz teste da True Socks, que é aquela meia com os quadradinhos que os jogadores profissionais usam na Europa. Eu estou aberto a testar qualquer tipo de produto que... Eu estou esperando algumas palmilhas que estão chegando dos Estados Unidos, de uma empresa de lá que está me enviando. Então, tudo que está relacionado ao futebol, tudo que pode melhorar o desempenho, te deixar mais confortável, eu testo. O que for possível, tiver ao meu alcance, eu vou testar e faço muitos testes. Às vezes eu troco um cadarço, troco uma palmilha, faço uma troca de solado, alguma coisa assim. O que eu puder fazer dentro do futebol, eu vou tentar. E uma coisa que você avalia também é a questão da durabilidade, né? Sim. Se daqui a 2, 3 meses a chuteira apresentar algum problema, você também fala isso, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca tinha visto fora. Eu tenho certeza que aqui no Brasil eu fui o primeiro e talvez eu tenha sido o primeiro no mundo também a fazer esse tipo de análise, porque normalmente o pessoal recebe a chuteira, faz o teste, fala o que achou e beleza. No meu caso também, eu tenho uma rotatividade muito grande. Às vezes eu acabo de fazer um teste com a chuteira e já tenho que passar para outro. Então, normalmente eu não tenho tanto tempo para testar, mas antigamente tinha mais. Quando o fluxo de recebimentos era menor, eu tinha mais tempo para testar uma chuteira por mais meses. Hoje em dia nem tanto. Mas eu sempre faço revisando. Então, se é uma chuteira que eu vou usar com uma frequência maior, daqui 2 ou 3 meses eu vou fazer um outro vídeo e falar, olha, com 2, 3 meses de uso, usando tantas vezes por semana, a durabilidade dela está assim. É uma chuteira durável, resistente? Sim, beleza. Não é? Eu vou falar também. E isso é muito importante. Eu não falei no início, mas apesar de receber produtos de todas as marcas, nenhuma marca nunca interferiu nos roteiros que eu faço. Tudo que vai para o vídeo é exatamente a minha opinião. Então, eu não abro mão disso. Se alguma empresa um dia me manda... Você não é patrocinado, né? A empresa te manda chuteira, você avalia exatamente. Da sua forma. Tem muitos canais aqui no Brasil que são patrocinados. Alguns canais que são patrocinados pela Nike, por exemplo, eles só vão falar de chuteiras da Nike. E eu duvido muito que alguns desses canais vão fazer alguma crítica negativa. No meu caso, as marcas me mandam os produtos, eu faço os testes, eu faço o meu roteiro, eu não tenho que mandar roteiro para avaliação de marca, nenhuma marca faz nenhuma observação, eu dou a minha opinião. E eu acho que é isso que as marcas querem, que eu realmente dê minha opinião sincera. Porque se eu for elogiar tudo que eu recebo, não faz sentido ter o canal. Eu criei o canal para ajudar quem não tem o mesmo acesso que eu a fazer a melhor escolha. Então, isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Eu tenho hoje, por exemplo, um exemplo muito bom sobre isso. Eu tenho uma parceria com a Decathlon Brasil.
A Decathlon é minha fornecedora oficial de bolas e materiais para treinos, e a própria Decathlon tem as marcas dela para futebol. A própria Decathlon não quer nunca falou para mim, olha, nós temos parceria, você vai ter que falar bem. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, a Kipsta me mandou, se eu não gostar, eu vou falar. Se eu gostar, eu vou elogiar, se eu não gostar, eu vou criticar. E é importante também ressaltar que a crítica que eu faço para o produto, que muitas vezes muitos inscritos não entendem, às vezes eu falo que eu não gostei de uma chuteira, e normalmente com crianças, as crianças ficam ofendidas. Falam, mas você não gostou, eu gosto mais dessa chuteira. Porque é a chuteira do Neymar, é a chuteira do Messi. Exatamente. Não, a minha crítica é muito técnica. Então, por exemplo, às vezes eu acho que em tal ponto a marca pode melhorar aquele material que foi utilizado ali, pode fazer uma abertura melhor, uma língua melhor, um solado melhor. Então, a minha crítica é sempre mostrando o que eu não gostei e o que eu considero que pode ser melhorado pelas fornecedoras. Muita gente leva isso para o pessoal, mas eu não estou criticando a sua chuteira, estou criticando um produto que eu recebi e o que eu acho que deve melhorar em alguns pontos. Mas normalmente eu não tenho muito problema com isso, não. A galera hoje em dia já entende mais fácil. Não, você falando aí da Decathlon. Né? Isso. Nós tivemos o prazer de acompanhar ele lá, pelo menos eu também, a primeira vez lá em São Paulo, tive sim uma conversa que até você pôde explanar melhor esse universo de chuteiras, sim. E eles te ouviram de uma naturalidade assim imensa, né? Eles buscam sua ideia e querem melhorar e trocam e debatem. E eu achei isso muito, muito importante para uma sim. marca tão grande igual é a Decathlon. Exatamente. Né? Eu queria ter essa abertura com todas as marcas. Eu acho que seria melhor ainda se eu conseguisse ter essa abertura de conversar com quem cria, de conversar com quem produz aquele produto ali. Você trocar uma ideia, para você conseguir falar, olha, eu acho que se fizer assim, eu não tenho formação acadêmica na área de criação de produtos, mas eu vivencio isso na prática desde 2011. E posso colocar até antes de 2011, porque antes de de criar conteúdo, eu era, por exemplo, tinha 14, 15 anos, todos os meus amigos usavam Nike e Adidas e eu estava lá usando Mizuno, usando Puma, Umbro, porque eu queria descobrir o que era melhor, qual que era a marca mais diferente. Então, assim, eu vivencio isso há muito tempo e eu sei que eu tenho conhecimento para conseguir conversar com quem cria o produto, para quem desenvolve, e eu sei que em muitos pontos, por ter esse diálogo sempre muito aberto com a minha audiência, com o meu público, eu sei o que o pessoal não gosta, eu sei o que o pessoal gosta, e eu acho que isso é muito importante. Quem cria, quem produz o produto, ter esse contato com quem é a ponte, com quem vai comprar o produto no consumidor final. Sim, verdade. E você falando aí da questão da crítica, é uma coisa que eu costumo sempre comentar sobre a diferença do criador de conteúdo com o youtuber. O criador de conteúdo, ele cria, então ele se expressa, ele faz crítica, ele avalia, ele tem um conhecimento maior para avaliar algum produto. O youtuber não. Ele já tem ali um patrocínio para poder fazer uma divulgação. Não seria uma crítica ao youtuber, porque ele tem essa vivência, né? Ele vive disso. Sim. Mas eu acho que essa comparação tem que ser separadas. Eu acho que são dois pontos. O criador de conteúdo, ele é um cara mais experiente no assunto, e o youtuber, ele tem um patrocínio em cima daquilo para poder elogiar tal produto ou tal marca. Eu acho que hoje em dia, acho que todo mundo que está na internet produzindo alguma coisa, você é produtor de conteúdo. Eu acho que a diferença é que tem alguns canais, como o meu, que estão mais focados em passar informação e fazer uma análise real daquele produto, e tem uma outra parte, tem outros comunicadores que estão mais focados no entretenimento. Então, às vezes, o cara não está tão preocupado em falar essa chuteira é boa, essa chuteira é ruim, está mais focado em fazer uma apresentação do produto, já que ele é patrocinado, já que ele tem um contrato, fazer a divulgação mesmo e não focar tanto nessa parte mais técnica. Então, acho que são dois produtores diferentes. Cada um tem uma pegada.
E eu me incluo nessa parte da informação. Eu sei que eu tenho que melhorar muito na questão de apresentação, na parte de entretenimento. Como eu já falei, eu sou muito tímido, então isso me atrapalha muito. Mas eu sei que dentro de informação, do que eu tenho que fazer, do que eu me propus a fazer, eu sei que eu tenho credibilidade e eu tenho embasamento para falar sobre aquilo. Mas a questão do entretenimento é um pouquinho diferente. Já vi de uma forma diferente antigamente. Hoje em dia eu já consigo enxergar essa diferença com mais naturalidade e hoje em dia já não me incomoda mais. Antigamente eu ficava eu era um pouco preconceituoso com esse tipo de criador de conteúdo. Hoje eu vejo que tem espaço para todo mundo. Lógico. Tem a pessoa que vai produzir, que vai fazer entretenimento e quem vai passar informação. Não, isso. Eu queria que você falasse também, rapidamente também, a sua experiência no evento da Nike que você teve presenciando lá em São Paulo. Que acho que foi o primeiro evento que você foi falar, né? Foi o primeiro evento. Você foi convidado pela Nike, né, para fazer a avaliação lá. Para muita gente não sabe que eu moro no interior de Minas Gerais. O Dylan sabe muito bem que a logística aqui é péssima. Difícil. Então, assim, para eu ir para São Paulo, para eu ir para qualquer outro lugar do Brasil, é muito complicado. Eu tenho que ir de ônibus, às vezes eu tenho que pegar carro daqui para Uberlândia, pegar um avião. Então é muito complicado. Então, assim, se eu morasse em São Paulo, eu iria a muito mais eventos. Mas mesmo morando aqui em Patos, já recebi convites, assim, excelentes. O Dylan mesmo já foi em evento comigo. E eu tive algumas experiências muito boas. Em 2018, o lançamento da Phantom Vision da Nike. Eu fui para São Paulo. Participei do evento de lançamento, que foi uma coisa assim surreal, foi uma das melhores experiências que eu tive com camisas e chuteiras até hoje. Felipe Coutinho estava nesse evento, então você vê ali toda a estrutura. E você foi convidado, e foram poucas pessoas que foram convidadas. Sim, né, de fora, se eu não me engano, era eu e mais 5 ou 4 influenciadores, e o restante era todo mundo de São Paulo. Então foi algo assim bem exclusivo. A gente não podia divulgar nada sobre o evento. Eu fui para São Paulo, eu podia dar dicas sobre o que eu ia fazer, mas eu não podia falar qual que era o endereço do evento, eu não podia falar nada. Então era uma coisa bem exclusiva mesmo. Foi uma experiência sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar com o criador da chuteira. Não falei com o Coutinho, infelizmente, mas ele estava lá no evento. Conheci muitos influenciadores lá nesse evento. A estrutura espetacular. Eu nunca tinha visto nada igual. Era um negócio... Nós jogamos numa quadra de LED. Então, assim, era uma estrutura muito sensacional. Foi a primeira experiência que eu tive com eventos. Depois, a gente foi no ano passado, a Mizuno me convidou para fazer o lançamento de uma edição limitada da Morelia. Quem acompanha o canal aqui sabe como que eu sou fã da Mizuno, como eu sou fã da Morelia, e eu tive essa oportunidade de fazer esse lançamento exclusivo aqui no Brasil. E o Rafael me acompanhou nessa. O Rafael me fez as imagens para a gente lá. Tive a oportunidade de bater um papo com o Roger Flores, comentarista do Sport TV. Falamos sobre Morelia, fiz os vídeos, conhecemos o QG da Morelia, então, da Mizuno. Então, assim, foi uma experiência muito boa também. Visitamos a Decathlon, o Dylan conheceu o pessoal lá, e no final do ano eu tive uma outra experiência, que foi o lançamento da Inviso, também em São Paulo, pelo Decathlon. Foi outro evento assim sensacional. Então, na medida que o canal vai crescendo, mais oportunidades vão aparecendo, e eu espero que apareçam muito mais. Eu sei que a logística que eu tenho aqui em Patos impede muito desses eventos. Não é tão fácil eu chegar lá. Muitas vezes eu recebo convite de algumas fornecedoras para eventos de lançamento um dia antes do evento. Então, assim, para a gente aqui em Patos é praticamente impossível a gente sair daqui e chegar lá, por exemplo, o cara me avisa 5 horas da tarde para eu estar lá 9 da manhã. É difícil, mas mesmo morando no interior, isso é mais um ponto que mostra a credibilidade do Camisas e Chuteiras, porque se não fosse um dos principais canais do nicho aqui no Brasil, não seria convidado. Não, justamente. A conversa aqui não teria como fugir do tema atual, né? Que é
o coronavírus, né? Isso está afetando a muitos aí no esporte, principalmente no futebol, não vai ser diferente. Eu queria que você falasse o que essa pandemia está atrapalhando no seu trabalho, como para os testes aí de chuteiras e camisas, e o que está te atrapalhando em seguir essas análises? É um momento muito difícil mesmo, muito delicado, igual para mim aqui eu tenho os meus pais e meu irmão no grupo de risco, então eu tenho que me proteger o máximo que eu posso para protegê-los também. Então é uma situação bem complicada, tá tudo fechado. Então eu tô aqui com 6 chuteiras novas, se eu não me engano, que eu não fui para o campo ainda. Não tem como levar para campo, não tem como testar. Sim. Esse é um problema. Hoje, por exemplo, o teste e análise que eu soltei hoje não tem imagem em quadra. Eu testei a chuteira antes da pandemia e não deu tempo de ir para a quadra, fazer as imagens, porque o clube já estava fechado. Então foi um teste e análise diferente. Isso vai se repetir nos próximos meses. Tem mais chuteiras chegando para mim, só vai rolar uma análise aqui no escritório. Isso é ruim, porque para quem testa de verdade, eu vou sentir muita falta de testar em campo. E pra gente que gosta muito de futebol também, não tá conseguindo jogar, é muito ruim. O futebol da televisão acabou, a gente não tem mais o que acompanhar. E na questão financeira, o que eu já senti o impacto é que eu faço os testes, eu coloco os links ali na descrição, e sempre que o pessoal compra uma chuteira que eu analisei, eu tenho programas de afiliados, que isso aí é o que mantém o canal vivo, é o que me faz continuar produzindo conteúdo, e eu já senti um baque nesse ponto, eu já achei que as vendas diminuíram, o que é óbvio, já que o pessoal não está jogando, então dificilmente o pessoal vai comprar. O que eu estou vendo, as marcas estão todas fazendo promoção, acredito que limpando o estoque, para não ficar com nada parado, porque infelizmente a gente não sabe quando que vai voltar ao normal. Aqui no Brasil, eu acredito que o problema está só começando, e vai demorar muito mais tempo para voltar, porque o pessoal não fica em casa, o pessoal não para. Aí em Maringá, pelo que a gente já conversou, aí tá tranquilo, né? Aqui em Patos já tá uma bagunça. Então eu acredito que aqui vai ser muito difícil voltar cedo. Em outras capitais, como São Paulo também. Então acaba afetando tudo. E aí entra naquilo que a gente estava falando anteriormente. Para quem tem a necessidade de ir para campo para produzir conteúdo, eu preciso ver jogos para produzir conteúdo, complica. Chega uma hora que vai dar problema. Igual eu vejo muitos amigos meus que têm páginas dedicadas a notícias de futebol, os caras estão falando de Big Brother. Porque... eu acompanho o manual lá, o manual do exatamente, cara, que é complicado, que a gente chega uma hora que você vai, é o que você falou, a gente tem que usar a criatividade e pensar em várias alternativas, várias saídas. Eu tenho feito muitas lives, porque eu acho que é uma forma, esse é um momento que você tem que se conectar mais com quem te acompanha, com quem gosta do seu trabalho. Eu acho que não é momento de ficar pensando em vender. Eu acho que você tem mesmo que criar essa conexão. Então eu tenho feito muitas lives, batido um papo com a galera, respondendo mais mensagens no Instagram, tentando dar essa atenção. Até porque daí essa conversa com os seus seguidores possa se criar ter alguma ideia para depois você voltar com coisas novas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um momento, igual eu tô estudando muito também, eu voltei a estudar, então esse é um momento que eu acho que você tem que se preparar para o que vai acontecer depois, que por enquanto é completamente incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, mas por enquanto eu estou me preparando para isso. Tem muito conteúdo aqui ainda que eu vou soltar, tenho produzido conteúdo aqui no escritório ainda, mas é difícil, cara. É uma situação que, por exemplo, eu já estou esperando que as marcas vão dar uma segurada, não vão mandar tantas coisas mais. Eu tenho parceria com a Football Emotion, por exemplo, de Portugal, que é a Football Emotion é uma das maiores redes de material esportivo da Europa. Não sei quando que eles vão mandar alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa que tem muito... Para o criador de conteúdo.
A conexão do Vitor caiu? Tô achando que o Vitor caiu aí, ó. Voltou? Voltou agora. Estamos online ainda? Tá online. Sim. Beleza. Tava falando, acho que pra gente que é criador de conteúdo online, eu acho que é mais fácil de tentar achar uma saída desde que você use a criatividade. Difícil mesmo vai ser para quem tem um negócio físico, igual o Washington, nosso amigo aqui, que está com um complexo esportivo que acabou de ser inaugurado e não pode alugar. Tá tudo fechado, tá tudo parado. Então é complicado, cara. É uma situação complicada mesmo e que é necessário utilizar muita criatividade para sair disso aí. Uma pergunta: tem uma marca de material esportivo que rescindiu o contrato com algum clube? Você está sabendo de alguma coisa assim? Não, a única coisa que eu vi, por exemplo, a Umbro já anunciou que vai adiar o lançamento dos uniformes dos clubes. E aqui no Brasil a Umbro tem muitos clubes, como o Grêmio, o Santos. Eu vi que eles vão adiar. Eu não sei se a Nike tinha uma coleção pronta. A Nike, a Adidas, Puma, as principais fornecedoras tinham coleções prontas para a Eurocopa. Tiveram que cancelar também. Então, assim, muita coisa. Cancelar não, né? Mas no caso, tudo isso aí vai ser adiado. Mas eu não vi nenhum clube, por exemplo, que perdeu o contrato ou o atleta que perdeu o patrocínio por conta disso. Porque normalmente o clube que tem contrato com empresa grande, atleta que tem contrato com empresa grande, está na primeira divisão. Então, assim, está na elite do futebol. Então, dificilmente os caras vão cortar alguma coisa nesse sentido, nesse tipo. Mas clube que eu me lembre, não. Acho que eu ainda não vi esse tipo de reflexo. Agora, eu acredito que patrocínio de camisa, patrocínio, aí já dá uma complicada. E talvez a gente pode ver alguma rescisão. Não, beleza. Antes de você despedir aí da galera, eu queria mandar um abraço aqui para quem comentou no Arena FI. O Ayrton, que vai entrar agora mesmo para encerrar a live com a gente. O Marcelão mandou uma boa noite aqui. O Alan Moreira mandou um abraço para você e para mim aqui. Abraço, Delon. Tá aí. O W10 Esportes, meu amigo Willer, lá de São João del Rei. Um abraço para ele também, acompanhou a gente aqui. E eu queria agradecer aí o Futebol Interativo, minha primeira live em parceria com a galera aí. O pessoal tem um conteúdo muito bacana, tem uma área de estudo muito grande para quem quer aprender futebol, para quem quer se inteirar mais sobre esse assunto, e totalmente gratuito, só você fazer o cadastro aí e tem acesso a vários cursos, várias lives aí. E, Vitor, manda um abraço aí para a galera, manda os seus contatos aí também, o site, enfim, tá aberto aí. Obrigado, Dylan, pelo convite. Agradeço demais pela parceria de sempre. Como eu falei, com certeza vai ter a parte 2, porque a gente tem história demais para contar. Tem demais, tem que ter. O tripé quebrado aí, né, no vídeo. Exatamente. Você é um cara que eu tenho uma gratidão imensa, porque além de ser meu amigo há anos, é um cara que foi fundamental para o início do Camisa de Chuteiras. Se não fosse você, não teria começado. Então, te agradeço demais por tudo isso e pelo convite por hoje. Agradeço todo mundo que acompanhou a live, que mandou um abraço aí, Delon, que é amigo nosso também há muitos anos. Então, muito obrigado a todos vocês e me acompanhem pelo blog. Hoje em dia não tá sendo tão atualizado assim, mas ainda está ativo, que é o www.camisaschuteiras.com. No Instagram, vocês vão me achar pelas contas Vitinho Marins e Camisas de Chuteiras. Estou lá no Twitter também, Facebook, sempre por Camisas de Chuteiras. E hoje, o que é o principal canal do CIC, que é o Camisas de Chuteiras TV no YouTube, que vocês vão ver vídeos novos todas as semanas, testes das principais chuteiras do mercado, de todas as marcas e preços diferentes. Então tem conteúdo para desde quem não tem condição ou não quer investir tanto, desde o cara que quer investir e pode investir R$2.000 no chuteiro. Então tem conteúdo para todo mundo e espero que vocês acompanhem e gostem do meu trabalho. Não, beleza.
chamar aí o Ayrton para encerrar a live aí. E lembrando que essa live vai ficar aí no Futebol Interativo, né, o Ayrton? Exatamente, vai ficar disponível aqui para que quem não estava podendo acompanhar ao vivo, quem pode acompanhar, mas quer rever, vai estar disponível lá. Obrigado. Oi? Mais tarde, então, eu vou postar o link da live então, no Instagram para o pessoal conferir. Legal. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Vitor. Bastante conteúdo. É um conteúdo que a gente ouve falar pouco dentro do futebol, assim, né? Então, é um conteúdo riquíssimo, interessante. Se vocês não tiverem mais outra mensagem para passar, eu vou agradecer também a quem estava assistindo, quem estava acompanhando, né? Que sem vocês a gente não continua fazendo lives, né? Então, é sempre importante que vocês apareçam aqui. Não, isso aí. Muito obrigado, eu agradeço você aí. Até a próxima. Obrigadão. Até mais. Até Obrigado. mais. Valeu.